bom dia, boa reunião para nós. E a gente vai iniciar com o nosso livro Minutos de Sabedoria. E a reflexão é número 258 e diz o seguinte: seja na terra a pequenina chama que ilumina as trevas em que jazem milhares de criaturas. Seja a água benéfica que dessedenta todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e amor. Seja o alimento dos que nos procuram, famintos de compreensão e de incentivo. Procure servir e amar, para ter a alegria de haver passado na terra, distribuindo benefícios a todas as criaturas. Essa é a reflexão de hoje. Olha só, a gente está na terra só passando, né? Mas tem que passar bem, né? Tem que passar bem. E como é que se passa bem, né? É sendo luz, né? É sendo amparo. É sendo compreensão. Isso é iluminar o mundo, né? É ser afeto, né? Isso é ser afeto. Ser afeto é olhar o mundo com os olhos cheios de amor, mesmo em face de todas as vicissitudes, né? De toda a treva que a gente muitas vezes presencia, né? Participa, e às vezes até sem querer, mas está ali, está vivendo. É isso, né? Falar um pouquinho, César? É estar sempre próximo do outro, auxiliando o outro naquilo que lhe é necessário. Né? É um encontro. É um encontro. É um encontro. Quer falar, Sheila? Eu acho que vocês dois falaram tudo, mas eu acho que é isso mesmo exatamente o que vocês falaram. É um encontro, é a possibilidade que a gente só consegue distribuir esses bens se a gente se encontra, né? Se a gente se dispõe a isso, né? Isso acho que é saber viver, né? Tem uma música, acho que é do Roberto, né? Que diz isso, é preciso saber viver. Eu acho que essa mensagem fala sobre esse saber viver. Que seria esse olhar o mundo com afeto, e como disse Dona Vilane, e como César complementou, disposto ao encontro com o outro, né? Que nem sempre é fácil, como disse Dona Vilane, mas é necessário. Que só assim a gente partilha as alegrias, e faz do mundo um mundo melhor, e a gente se faz melhor também no aprendizado, ainda que com dor muitas vezes, mas a gente se faz melhor. É muito bonito. É muito bonita. E você vê uma mensagem, as pessoas sempre pensam que isso aqui é autoajuda, né? Na realidade, não é. Nos chama a reflexão, né? A todo instante. Nos lembra dos nossos deveres, né? Porque a gente está sempre pronto a reivindicar direitos. Mas e os deveres, né? E não são os deveres só os deveres relativos à nossa pátria, mas os deveres que trata da convivência,
do encontro, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso, né? Meu dever, qual é o meu dever? E é o dever pelo dever ou eu cumpro esse dever de forma espontânea, sem coação, né? É obrigação, não. Eu não gosto muito da palavra tolerância. Só falar assim, tem que tolerar. Então, eu acho que tolerância é algo que é como dever. Eu tenho que tolerar, né? Não sei, não gosto da palavra tolerância. Eu acho que eu substituiria por acolhida, né? Acolher a pessoa. Agora, tolerar é meio... A gente não pode mudar assim repentinamente, né? A gente tem a eternidade para ir consertando essas coisas, né? Porque também a gente não pode se machucar para ser de um jeito que a gente não é. É um processo. Cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho, né? Um belo dia eu falei que não ia mais comer carne vermelha. E aí fiquei um tempo, voltei a comer. Aí de repente, não vou comer mais carne vermelha. Pronto, né? Teve o meu tempo. Aí um belo dia eu fui passear no sítio de uma amiga, eu vi uma galinha com os pintinhos e eu vi ali muito afeto. Ali eu não vi intolerância nenhuma e nem tolerância, vi só acolhida, né? A galinha foi andando, ela ciscava e os pintinhos beliscavam, e ela foi e os pintinhos atrás, ela chegou no lugarzinho e os pintinhos todos se aconchegaram debaixo das suas asas. Aí eu vi ali muito afeto, muito afeto. Eu falei, eu não vou comer mais, não vou. E aí fiquei um tempão sem comer, aí depois festa, farra com neto, comi. Aí, de repente, eu falei, não. Aí eu lembrei da cena, não vou comer mais, não vou. Então é um processo, a gente vai, né? E a gente não pode ficar brigando com a gente, né? É devagar. Devagarzinho a gente realiza os desejos da gente também, né? Porque assim, há uma expectativa para você realizar o desejo do outro. O outro quer que você seja assim, assado, os pais querem que você faça contabilidade, advocacia, não sei o quê, e esquecem do desejo do filho. Qual é o desejo do filho? Procurar saber qual é o desejo. Matriculei o Vitor no cursinho pré-vestibular de sábado, e ele está no 2º ano do ensino médio. Eu falei, não, você vai se socializar e ver lá, vamos ver, de repente você pega gosto, se não pegar, você tá tudo certo, vai lá. Aí uma pessoa falou para mim, mas ele já sabe o que quer fazer? Eu falei, uma hora ele sabe, outra hora não sabe. Uma hora ele fala, mãe, eu vou deixar para lá, depois eu vejo. Aí de repente ele fala uma coisa, agora se irmou de ser lutador, né? Então, vai lá. Aí a pessoa falou assim, mas você nem sabe o que quer e a senhora já matricula ele lá? Eu falei, pois é, exatamente para isso, para ele descobrir o que ele quer. Então, a gente tem que mostrar caminhos e não impor, vai fazer isso, né? Então, a gente tem que ter paciência com a gente também, porque a gente deseja uma coisa e, de repente, a gente... acho que não era bem isso que eu queria. E a gente não aceita mudar a rota. A gente é muito pragmático, né? Eu preciso terminar isso aqui. Preciso terminar. Né? Por que tem que terminar? E aqui dentro de mim, qual é o chamamento que eu tenho aqui, né? A quem eu tenho que atender? Aí eu fico com medo de mudar e magoar. Eu escrevi uma mensagenzinha que eu falo exatamente sobre
Sheila, interessante que minha mãe resumiu, por exemplo, você por causa da minha mãe. Minha mãe resumiu isso aqui, incrível. Eu vou ler para ti, peraí. Ler para ti. Mandei para minha mãe. Somos caminheiros circundando. Tá no livrinho lá, acho que é o último do livro, se não me engano. Somos caminheiros circundando as bordas de um estranho mundo, o coração do outro. Companheiro nosso de todas as etapas da vida. Aí a minha mãe falou, minha filha, coração dos outros é terra que ninguém anda. Eu falei, mas minha Nossa Senhora, minha mãe é muito inteligente, né? Apesar de só ter o 3º ano primário. E aí, assim, é o coração do outro ou é o seu? A gente passa a vida inteira nesse círculo, circundando o coração do outro, o desejo do outro, a expectativa do outro, e estou aqui, eu estou aqui, mas eu estou aqui circundando um estranho mundo, um mundo que eu não vou conhecer nunca, até porque as coisas mudam, as pessoas mudam, né? Eu também acontecem mudanças comigo. Então, qual o coração que eu preciso circundar? O do outro, com certeza, mas eu não posso deixar de circundar o meu. O que eu quero? O que eu quero para mim, né? E aí, o Minutos de Sabedoria vem dizer para a gente, vem dar umas dicas para a gente, olha, o que você quer ser? Seja companheiro, seja afetuoso, esteja disposto a contribuir quando houver necessidade, né? Mas a gente não pode, a gente tem que se colocar na mesma situação. Eu tenho que fazer uma volta no coração do outro. Quando chegar aqui 360 graus, eu tenho que adentrar o meu coração e permanecer um tempo circundando, né? Para descobrir o que realmente eu quero. E muitas vezes eu preciso de um tempo, às vezes eu preciso de uma conversa com alguém que eu confie, com alguém sensato para me orientar, né? Mas uma coisa é certa, a gente precisa circundar o nosso coração. E a gente está sempre muito preocupado com o exterior. O que o outro vai dizer? Qual a expectativa do outro em relação a mim? Eu não quero frustrar o outro de maneira nenhuma, quando na realidade aquela pessoa está precisando ser frustrada, porque quando você investe esperando retorno, você se frustra. Porque nem sempre o retorno é aquilo que eu desejo. Nem sempre a minha interpretação condiz com a interpretação do outro, né? Me alonguei, peço desculpas. Mas é isso, eu vou ler de novo, porque eu achei maravilhoso isso aqui, se vocês me permitem, né? Tá chovendo aqui, viu? Chovendo muito. Seja na terra a pequenina chama que ilumina as trevas em que jazem milhares de criaturas. Seja a água benéfica que dessedenta todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e amor. Seja o alimento dos que nos procuram famintos de compreensão e de incentivo.
Procure servir e amar para ter a alegria de haver passado na terra, distribuindo benefícios a todas as criaturas. E distribuir benefícios não é distribuir bens materiais, né? São exatamente os bens imateriais que foram desenvolvidos em nós, né? Estão em nós. Isso aí. Olha, gente, hoje a gente vai continuar com o nosso querido, que é o Espiritismo. Então, é um diálogo de um visitante. Aparece o nome da pessoa aqui como visitante. E é o visitante Allan Kardec conversando. Então, é o primeiro diálogo, o crítico. Eu não vou ler todo, vou ler uma parte, né, e deixar para a próxima, e assim vai. Então, ó, primeiro diálogo, o crítico, o visitante. Confesso-vos, caro Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, persuadido que estou de estes não terem senão uma existência imaginária. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso, desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Allan Kardec. Desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós a credes superior às de todos quantos não compartilham de vossas opiniões. Longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Admitir, pois, que eu esteja iludido, é a vossa razão quem vos diz, e não falemos mais nisso. Olha que interessante, né? Kardec prefere não discutir com alguém que duvida dessa forma, que subestima a inteligência dele, né? Ele prefere não discutir, mas o visitante continua, né? Entretanto, se conseguisseis convencer-me, conhecido que sou como antagonista das vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. E aí Kardec responde: lamento, caro Senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir desconvicção? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado inconsideradamente. Além disso, não realizo sessões públicas e parece-me que vos enganaste sobre o fim das nossas reuniões, visto não fazermos experiências com o fito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Mas você sabe que até hoje as pessoas desavisadas procuram o espiritismo pelos fenômenos e muitas vezes permanecem ali por isso, né? Visitante. Não procurais, pois, fazer prosélitos? Allan Kardec.
Para que buscarmos fazer-vos prosélito, quando não o quereis ser? Não pretendo forçar convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e dão-me a honra de pedir-me esclarecimentos, folgo e cumpro um dever respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, porém, que como vós têm convicções arraigadas, não tento um passo para delas arredá-los. Atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos, para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que o não estão. Estou certo de que, diante dos fatos, a convicção há de vir, mais tarde ou mais cedo, e que os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários de mais ou menos nada alteram na passagem, pelo que nunca me vereis incomodado para atrair às nossas ideias aqueles que, como vós, sabem as razões que têm para fugir delas. Aí o visitante. Há mais interesse em convencer-me do que o supones. Permitis que me explique com franqueza e prometeis-me não ver ofensa alguma nas minhas palavras? São as minhas ideias sobre a coisa em si, e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem participar de suas opiniões. Bonito. Allan Kardec. O Espiritismo me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a mim não ofender com palavras. Se as vossas expressões saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluirei que sois um homem mal educado, mas não irei além. Quanto a mim, antes quero que os outros fiquem com os defeitos do que compartilhar deles. Vedes, só por isso que o Espiritismo já serve para alguma coisa. Já vos disse, Senhor, não tenho a pretensão de vos fazer adorar a minha opinião. No caso aqui, perdão, adotar a minha opinião. Respeito a vossa, se é sincera, como desejo que respeiteis a minha. Acreditando ser o Espiritismo um sonho sem sentido, disseste, sem dúvida, vindo à minha casa, vou ver um louco. Isso aqui são palavras que Kardec põe na boca do visitante, né? Que ele não sabe. Ele está supondo que o visitante falou, vou ver um louco. Confessai-o francamente, pois com isso não me escandalizarei. Todos os espíritas são loucos, é coisa sabida. Pois bem, se julgais assim, eu tenho escrúpulo de transmitir-vos a minha enfermidade mental e causa-me espanto ver-vos com tal pensamento. Buscar uma convicção que vos vai colocar no número dos loucos. Se já estáis persuadido de que não conseguiremos convencer-vos, o passo que destes é inútil,
vendo que só terá por fim a curiosidade. Abreviemos, pois, por favor, porque me falta tempo para perder em conversações sem objeto. César, o que você achou da posição de Kardec diante desse visitante? Foi uma posição honesta. Foi uma posição honesta, acredito, dos dois lados, né? Então, Kardec se colocou como defensor da doutrina, né? Enquanto o outro era um radical contra a doutrina, né? Kardec colocou que acompanhar 2 sessões não seria suficiente para acabar com o ceticismo do outro, né? Então, foi isso que eu compreendi. Obrigada, César. Obrigada. Sheila, o que você achou dessa conversa? Concordo com o César, acho que foi bem honesto das duas partes. Achei corajoso de ambas as partes, assim, expor, né, as opiniões do crítico, né, desse crítico do espiritismo, chegar a ponto de dar, de colocar um dispositivo para o Kardec, né, de dizer, não, em 2 reuniões é o que eu posso fazer. E aí ele tem a oportunidade de colocar todo o trabalho dele, né, expor toda a ciência, o método científico, de dizer, não foi em 2 reuniões que isso aqui se construiu, então não vai ser em 2 reuniões que eu vou poder te mostrar a confiança, porque então foi em 2 reuniões que eu confiei, não foi em 2 reuniões, mas Kardec, ao contrário dele, não tinha uma posição de afronta, ele tinha uma posição de querer entender o mecanismo. Então, como ele tinha a mente mais aberta às coisas, ele conseguia estar conectado. Então, ele tinha mais propensão, né, a isso. Mas é isso, cada um está no momento da caminhada. Eu acho que Kardec agiu de uma maneira análoga. Não posso estar falando uma grande besteira, gente, por favor. Assim, não sou muito lida em muita coisa, então me corrijam. Ao que Jesus tinha quando ele falava de eu quero falar aos simples, porque eles vão me entender. Eu quero falar para quem quer me ouvir. Eu não vou falar aos doutos, porque eles já sabem. Então, eles vão colocar uma série de questões e não vão conseguir sentir. Não é que eles não pudessem, mas é que naquele momento havia um entrave. Então, e Jesus não insistia com essas pessoas, porque ele entendia que ia ser uma perda de tempo. E foi o que Kardec falou: olha, eu não vou continuar conversando com você, porque vai ser uma perda de tempo. Então, eu achei muito análoga a postura dele, e muito análoga a uma situação que o Chico viveu, né? E achei parecido. Só que o Chico conversou, né? Porque ele acreditou que as pessoas estavam ali querendo saber mesmo do espiritismo. E aí o Emmanuel deixou ele acreditar que as pessoas queriam, né? O episódio do Cruzeiro, que os jornalistas procuraram ele para saber do espiritismo e tal. E aí, no final, ele entrega um livro e cada um tinha... Eles deram nomes falsos e no final tem uma dedicatória do Chico, não sei se como Emmanuel ou como Chico, mas com os nomes verdadeiros deles, né? Então, assim, eu achei... E aí o Chico desmascara eles e fala assim, olha, eu sabia com quem eu estava falando, por meio do Emmanuel. Mas o Chico não sabia, assim, né? Se deixou levar ali no início.
e acabou falando demais, assim. Acabou falando com os doutos, né? Perdendo um pouco o tempo dele, acabou levando uma porrada de graça. E é isso, acho que às vezes se a gente evita falar, a gente evita levar algumas porradas de graça, assim. Porque nem sempre essas pessoas se aproximam da gente, do espiritismo, para querer somar. Elas querem realmente enfraquecer o movimento. Colocar dúvidas na cabeça de Kardec, colocar dúvidas nos seguidores de Kardec, colocar dúvidas nos Jesus, nos seguidores dele. Então, assim, é complicado. Então, é importante ouvir. Eu acho que é sempre importante ouvir. Acho que Kardec ouviu com muita atento, mas também repeliu no com coragem, assim, e firmeza, sabe? Seguindo muito aquilo. Ah, Jesus faria o quê? Eu lembro que a senhora sempre traz essa questão, né? Se fosse Jesus, assim, também aqui no Evangelho a gente sempre tem essa reflexão. Se fosse Jesus, o que ele faria? E Jesus repelia, né? Não, nem conversava com essas pessoas. Eu acho importante trazer essa reflexão da gente não tentar convencer quem não quer ser convencido. Assim, quem tá do lado da gente só pra quebrar as pernas, assim. É, é muito interessante, né? E também tem aquela coisa, as pessoas procuram para se beneficiar. E depois vão embora. E que bom, né, que se beneficiaram, que saíram bem. Exato. Que bom, que bênção, né? Mas a vida vai ensinando, né? Vai mostrando, né? O meu tio, esse que faleceu agora, ele não acreditava, né? Morreu sem acreditar. E eu nunca tentei convencê-lo, mas assim, mandava às vezes mensagem, né, para ele, para a mamãe. E um dia ele ficou bravo com a mensagem que era de Chico Xavier. Ele disse que não queria saber desse homem. A partir daquele dia, nunca mais. Eu não quis, não conversei com ele, até por respeito, meu tio, meu padrinho, né? Não disse nada. E ficamos de bem até o último momento dele. Olha que coisa boa, né? Se a gente tivesse arrumado um atrito, né? Como a gente vê em muitas famílias, né? As pessoas separadas por uma questão religiosa ou política, ou seja lá o que for, né? Porque nós somos muito belicosos, né? Qualquer coisinha a gente já quer partir para cima, né? Vamos para o duelo, vamos duelar, né? É isso, gente. É uma mensagem pequenininha que eu li hoje, que eu não vou ler todo o enredo, talvez o finalzinho da conversa, para a gente ver onde chegou, né? A não ser que vocês queiram que eu siga na íntegra, né? Aí vocês dizem para mim. Gente, chegou a hora de fazer aquela prece pequenininha para a gente fazer o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Deixa eu ver o nosso capítulo de hoje. Amem os seus inimigos. Vamos fazer a nossa prece pequenininha? Vamos lá, então. Amado Mestre, queremos agradecer a oportunidade de estarmos juntos, mais uma reunião do Jesus no Monte Tabor, para estudarmos a sua doutrina, a doutrina do Espiritismo, a doutrina do amor. E nesse momento pedimos a luz do seu esclarecimento,
para que possamos partilhar o pão de tua palavra. Seja conosco, Senhor, ontem, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Amem os seus inimigos, item 14, que diz o seguinte: Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Esse Francisco Xavier aqui não é o nosso Chico aqui do Brasil, não. É outro espírito, né? Que juízo farão de mim se eu me recusar a tirar satisfação daquele que me ofendeu? Os loucos e os homens atrasados como vocês irão me censurar. Porém, aqueles que são esclarecidos, intelectual e moralmente, dirão que eu agi com muita sabedoria. Reflitam um pouco. Por uma palavra inofensiva, muitas vezes dita sem querer, seu orgulho fica machucado e, ao responder de maneira agressiva, acontece a provocação. Antes que chegue o momento de tomar uma atitude decisiva, pergunte a si mesmo: será que agi como cristão? Se você eliminar da sociedade um de seus membros, como explicará isso? Como alguém poderá não sentir remorso em tirar de uma mulher o seu marido, de uma mãe o seu filho, das crianças o seu pai e com ele o sustento delas? Certamente, aquele que ofendeu deve uma satisfação. Não seria muito mais honroso para ele reparar a ofensa espontaneamente, reconhecendo seu erro? Por que então arriscar a vida daquele que tem o direito de se queixar, convidando-o para um duelo? Concordo que, algumas vezes, o ofendido pode sentir-se seriamente atingido, seja em seu amor próprio, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em jogo. O coração também está ferido e sofrendo muito. Ainda assim, é uma estupidez arriscar a vida contra um miserável capaz de praticar infâmias. Mesmo que ele venha a morrer, por acaso a afronta deixará de existir? O sangue derramado chamará ainda mais atenção sobre o fato, pois, se ele for falso, cairá por si mesmo no esquecimento. E se for verdadeiro, melhor seria que ele ficasse no silêncio. Nesse caso, só restaria a satisfação da vingança executada, nada mais. Triste satisfação que já nesta vida deixa insuportáveis remorsos. E se o ofendido morrer, onde ficará a reparação da ofensa? Quando a caridade for a regra de conduta entre os homens, eles deverão ajustar seus atos e palavras ao ensinamento de Jesus. Não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês. Quando isso acontecer,
aparecerão todas as causas de desavenças e com elas os duelos e também as guerras, que são duelos entre povos. Ai, gente, olha, mais do que nunca a gente precisa refletir sobre esse capítulo mesmo, assim. Não sei se vai fazer muito sentido o que eu vou falar, não. Mas eu fiquei pensando, me veio à mente duas situações. Pensando nessa situação do perdão, do coração que sofre, né? Que tá magoado, que foi dilacerado e que precisa perdoar. E da guerra. Eu estava assistindo o jornal com a minha mãe e a gente viu uma notícia muito, muito, muito triste. Assim, que a gente não conseguiu ver até o final, sabe? Foi a notícia da execução por gás de nitrogênio Ainda bem que eu não vi. Não, de um prisioneiro que foi ele matou uma mulher, amando do marido, que se matou depois, para ficar com uma apólice de seguro. E eles tentaram matar ele por injeção letal e não conseguiram. E aí ele ficou aí um tempo e porque tentaram por 4 horas matar ele por injeção letal, não conseguiram. Então expirou o prazo para matar e ele voltou para o corredor da morte. E aí decidiram que iam matar por gás no dia que se lembra o Holocausto. Então imagine o que é isso. Você matar alguém numa câmara de gás, numa morte experimental, num dia do Holocausto. Sabe, eu não sei que tipo de reparação é essa. Eu não sei que tipo, eu não consigo entender esse tipo de reparação. Você não tem como não ficar com o estômago embrulhado disso, sabe? Porque você sente a energia ruim, assim, você sente o negócio ruim, sabe? A ONU se pronunciou, mas poderia ter feito mais, porque tinha que ser evitado isso, sabe? Não deveria ter acontecido. Não deveria ter acontecido. Não tem como. As pessoas se manifestaram na frente, mas não evitaram, assim, que acontecesse. É muito complicado, sabe? E eu acho que a gente precisa ficar muito atento a isso. Porque isso é uma memória de uma morte individual que rememora uma morte em massa, um genocídio, de uma guerra, né? Em meio a uma guerra que está acontecendo agora, também que está deixando várias guerras acontecendo, né? Irã, Oriente Médio, Rússia, Ucrânia. A gente tem que deixar de lado essas coisas. Algumas que envolvem religião, que envolvem território, outras mesquinhas por causa de petróleo. Então, assim, realmente é uma questão que a gente precisa entender o que é que a gente quer de reparação e o que é de importante e relevante na vida da gente enquanto povo, enquanto indivíduo, sabe? Quanto a economia vai ser mais importante do que a vida das pessoas, assim. E o quanto, não sei, já foi dito que não adianta matar as pessoas, que a criminalidade não diminui. A gente sabe disso, que aqui no Brasil também não diminui. Então, para que manter a existência da pena capital, assim? A gente ainda tem muita barbárie. A gente ainda tem muita barbárie. A gente tem no Brasil a pena capital, ela não é declarada na lei, mas ela existe. A gente sabe que ela existe. E a gente precisa instaurar todos os meios para que ela seja evitada, né? Então, câmera, sim, no policial, para que ele seja registrado todos os movimentos dele. E consciência. A gente precisa ter consciência do outro.
assim, consciência e entender que o outro também está conectado com a gente. E é isso que ele diz: se o ofendido morrer, onde ficará o perdão das ofensas? Sabe? E aí é uma coisa que Jesus nos alerta, né? Sempre. Kardec nos alerta. E o Espiritismo nos alerta. Corram para se perdoarem ainda aqui. Porque quando o outro passa, tudo fica mais difícil. Porque, né, vocês vão estar em planos diferentes. Não é que não seja possível. Mas quanto antes o perdão, melhor. Claro que a gente sabe que não é fácil. Que é um processo. Mas é isso, assim, sabe? Que a gente consiga ir trabalhando aos poucos para não fomentar esse tipo de ação, né? A gente sabe que não é fácil. As mães da Boate Kiss agora, as mães e os pais da Boate Kiss, vai ter o julgamento, que seja pela lei, sabe? Que seja pela lei vigente, um julgamento justo, sabe? Sem interferências. Que se cumpra. A gente sabe que nada vai curar a dor do coração. Que todo mundo que sofre nesse mundo possa ter o seu coração consolado e possa sentir a energia do perdão como uma energia de libertação de si mesmo. Assim, a alforria vem primeiro para a própria pessoa, né? Mas eu me lembrei muito desses dois casos, assim, que foram muito marcantes, sabe? De duas pessoas que não conseguiram, duas situações que não conseguem há muito tempo uma libertação, né? Nós tivemos também, Sheila, um caso, faz muitos anos, de uma pessoa que foi para a cadeira elétrica, que tinha matado um garoto de 14 anos, uma coisa assim. E depois da execução apareceu quem realmente matou. Eu vi essa notícia. E aí? Vão pegar o outro para matar? Eu também não quis saber. Mas não foi aquele que matou, entendeu? Eu sempre fui contra essa pena de morte, embora ela exista, né? Porque quantas pessoas são assassinadas, né? Você vê o processo da ditadura militar, que a gente, quando começa a ler sobre, a gente vê ali a tortura, a morte. É o que eu falei no início da reunião aqui, que nós somos muito belicosos, né? Qualquer coisinha a gente quer resolver no braço, na bala, né? Agora, na bala, a gente quer resolver na bala. Mas é isso, a gente tem a felicidade de ter ganhado de graça os ensinamentos de Jesus, né? E aí a gente vai aprendendo, vai pondo em prática, e uma hora dá certo, né? Através dos séculos aí, porque não é uma coisa de décadas, é uma coisa de séculos, né? Mas chegaremos lá, viu? Passaremos pela regeneração, né? Essa transição vai nos levar a um planeta menos belicoso. Pensou? Coisa linda? Um planeta tão bonito como o nosso, né? E todas as pessoas convivendo na paz. Porque assim, Sheila, a gente está vivendo um momento que, assim, a gente fala muito das fases difíceis, da fome, né? Que chegam a nós, assim, a desespero. Hoje, com essa coisa de redes sociais, a gente fica sabendo da fome, pelas campanhas também, né? Arrecadando donativos. Então, a fome, ela reina.
ela reina em virtude da nossa desigualdade social, né, econômica. Então, pouco com muito, poucos com muito, e muitos com pouco, e muitos ainda com nada, né? Então, durante toda a minha vida, a minha existência, eu vi e ouvi falar da fome. Quer dizer, esse distúrbio, né? A fome, para mim, eu já escrevi em algum lugar, não sei em que livro, que a fome é um distúrbio social, fermentado na indiferença, né? Na indiferença em relação ao outro que está com fome. Essa desigualdade é triste, né? Mas hoje a gente tem isso e tem as nossas mentes que estão sendo... Porque as nossas mentes sempre foram manipuladas com essa coisa subliminar, né? A gente nunca é a gente... Eu falava no começo, permear o nosso coração para saber qual realmente é o nosso desejo, porque vem tanta gente de fora, tanta coisa, tantas ideias de fora, e a gente termina não sabendo quais são as nossas ideias, e a gente compra a ideia do outro achando que essa também é nossa. E aí, o que está acontecendo hoje? Nós estamos ficando doentes da nossa mente. E a gente... É incrível, está falando de espiritismo ou está falando de as pessoas podem falar? Isso é espiritismo? É sim. Tudo que é injusto é uma questão espírita, porque o espiritismo é nada mais, nada menos do que o cristianismo. E o Cristo lutou contra as injustiças, né? Então, a gente tem pessoas, principalmente agora, depois da pandemia, a gente tem as mortes pela pandemia, mas tem os sobreviventes da pandemia, que são aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Nós temos as mortes por confronto com o Estado, né? A polícia cumprindo o seu dever de defender os cidadãos, muitas vezes entra em confronto entre matar e morrer para matar, para não morrer, né? Acontece muito. Acontece também, algumas vezes, algo assim inesperado, né? E a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui só para lançar a reflexão, né? E a gente tem as mortes pela fome, pela desnutrição. Então a gente vai enlouquecer. A gente está enlouquecendo. Só não ficam doentes da mente aquelas pessoas que não têm empatia, que não estão nem aí pelo outro, ou aquelas pessoas que estão acima do ponto de vista espiritual, que compreende tudo isso e segue servindo e com sua sanidade preservada, né? Ou são almas muito evoluídas espiritualmente, que ainda estão no corpo de carne, mas são espíritos muito evoluídos que compreendem tudo isso, que faz parte da transição do planeta e segue imune. Mas a grande maioria de nós, esses pobres mortais, adoecem. Então, ou a gente... E outra, a gente também nem todo mundo pode ter uma assinatura de TV. A grande maioria tem só que os programas de televisão traz... Eu nunca vi isso. Mostram a cena da morte, mostra a pessoa atirando no outro. Gente, não era só dar notícia, mas tem que romancear no sentido de
fazer uma narrativa para aprender, e aquilo a gente vai acumulando, e uma egrégora mental que vai nos destruindo, e a nossa mente fica doente. Outro dia eu falei para o meu filho assim, eu acho que eu vou consultar. Eu tenho me preocupado tanto com amigos meus e amigas que estão passando por esse problema, que eu vou buscar ajuda para não ficar igual. Porque de vez em quando eu me surpreendo com algo estranho acontecendo comigo. Opa, peraí. Então a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar muito para não adoecer. E se está doente, é vigiar pela cura, né? Lutar pela cura. Então, eu fico pensando que a gente. Ontem eu assisti o filme Nosso Lar, mas não o número 2. Assisti o anterior. Assisti com o Cleon. Eu já tinha assistido no cinema, né? Aí, porque eu estou pensando em ir assistir o 2, então quis relembrar, né? E aí, a gente vê, pelo filme, a gente vê o esforço da espiritualidade para transformar o mundo em coisas melhores, porque vai cuidando de um individualmente, né? Cuida do outro, e a gente tem nós que somos espíritas, os católicos, os evangélicos, os umbandistas, candomblessistas, eles têm esse alimento da crença, os budistas, né? Mas tem muita gente perdida, que vai para a igreja por ir, vai para o terreiro por ir, não tem nada, raízes, e isso prejudica muito. Né? Então, a gente precisa ter uma base para se assentar, a gente precisa ter uma rede, a gente precisa cultivar a família, prestar atenção em cada um de nós, ser gentil com os nossos familiares, principalmente no erro, porque no acerto né, não tem graça. Eu dizer que te amo, você me dando tudo que eu quero, é muito fácil. Agora eu quero ver eu dizer te amo quando você me nega tudo. Né? Então a gente precisa começar a olhar em volta, dentro de casa, como é que nós estamos tratando os nossos. Estamos fazendo orações em família, nós precisamos dar as mãos assim, fazer uma oração pelo menos uma vez por semana, em círculo, e fazer orações por aqueles que estão em sofrimento. Se nós não podemos ir lá lavar as feridas, que a gente mande orações, porque o plano espiritual e o plano material, existe uma conexão muito grande, o plano espiritual está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. O plano espiritual, ele intermeia, assim, sabe? Por isso que a gente, às vezes, sonha que está lá, naquele lugar, e está, porque é aqui. Então, a gente precisa, mais do que nunca, cuidar da nossa mente. Não trabalhar excessivamente. Trabalhar, sim, mas ter um momento de lazer, sabe? De brincar. A gente esqueceu de brincar. A gente precisa brincar. Sabe, vamos bater uma pelada na rua? Vamos jogar um vôlei, ou vamos jogar cartas ali na esquina, vamos jogar um dominó, vamos jogar a conversa fora, mas vamos fazer isso, porque a gente precisa para refrescar aqui a mente, sabe? É isso, gente. Então, gostaria de ouvir vocês um pouquinho sobre isso que eu falei da doença mental, que está muito grande. O sistema adoece, né?
mas está sendo feito um trabalho para o não retorno dos manicômios, né? Estamos no Janeiro Branco. Significa essa questão com a doença mental, né? Tem o surgimento do CAPS, né? De apoio psicossocial, está se espalhando pelo Brasil, né? E é um modelo bem acolhedor. Você não é tratado simplesmente como uma CID, né? Eu tenho feito uso do CAPS, tem sido bom, né? Boa notícia, né, César? Sim, tem sido bom. Nós precisamos realmente fazer algo, né? Que bom que está tendo essa luta, mas assim, César, eu conheço muitos pontos do CAPS, mas eu já tentei levar pessoas e eu não fui muito bem, assim, não fui feliz, né? Porque eu levei a pessoa no lugar, me mandou para outro, que lá me mandou para outro e mandou para um terceiro lugar. Então, as pessoas que estão lá são pessoas boas, de boa vontade, querem realmente ajudar, mas o sistema não ajuda a ajudar. É muita burocracia, viu? Eu sei que precisa ter uma burocracia para ter uma ordem, uma disciplina, tá tudo certo, mas a pessoa que está em sofrimento, ela não tem nem condições de ficar. Essa moça, eu tinha que andar com ela, botar no carro e sair com ela, porque ela não tinha condições de andar sozinha. Sim. E terminou que eu não consegui tratamento para ela no CAPS. Aí a família tem que se reunir com os amigos e tudo e fazer particular. Entendeu? Mas Sim. será que todas as famílias têm essa condição? Cuidando da pessoa que está em sofrimento psíquico, adoece também, que não sabe lidar, né? Porque a família está toda desestruturada. Né? Se a gente não amparar a família, eu não sei o que vai ser da gente, né? Mas eu acredito em Deus. De Deus ninguém fica órfão, né? Então eu tenho muita esperança. Muita esperança. Viu? A minha mãe resolveu ler sobre o assunto. Que bom. Né? Para compreender, né? Para compreender e participa de uma roda comunitária. Né? Organiza em roda um bate-papo sobre essa questão mental e tal. Uhum. Né? É tipo TCI, terapia comunitária integrativa. Uhum. Né? Que bom, que bom. Sim. Vamos incentivar o máximo possível, né, César? Sim. Já fizemos uma aqui na livraria. Uhum. Aí vamos. Assim que eu estiver melhor, vou voltar a atender. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Viu? Não tenha pressa. É isso, gente. Vamos cuidar da nossa saúde mental. Que é para a gente poder continuar lúcido e levando essa mensagem, né? Bem, a gente, nesse momento, né? A gente faz aquela leitura de uma prece, ou uma canção, né? Ou lê um poema,
César, o que você gostaria de trazer para nós nesse momento, que são as nossas vibrações? Rezo pela paz do mundo, né? São muitas guerras, tem guerras esquecidas, como a do Congo, Sim. que passa brancas nuvens, porque não dá retorno econômico, né? Então eu rezo pela paz. Todos nós precisamos dessa paz, né? E os consoladores possam estar levando a nossa súplica aos céus e buscando mais anjos, né, que são os consoladores, para nos ajudar nesse cessar-fogo dessas guerras que a gente não entende. Como é que as pessoas duelam se as pessoas são perecíveis? Os donos da guerra também vão morrer um dia. Eles não vão ficar com o lucro dessas guerras. Mas nós somos pessoas simples, né? Talvez até consideradas alienadas por não entender o motivo da guerra, porque se faz guerra. Enfim, que Deus tenha piedade do nosso planeta, né? De todas as vidas que aqui habitam. Sheila, o que você trouxe para nós? Então, gente, eu trouxe esse livrinho aqui, que é da minha mãe, na verdade, A Mensagem do Dia, é da editora Allan Kardec, psicografado pelo Clayton Levi, do Espírito Sheila. E eu abri agora também, no meio, e é a mensagem número 2, abençoa sempre. Tempestades te cercam, abençoa e segue. Pedradas te ferem, abençoa e segue. Incompreensões te envolvem, abençoe e segue. O bem que fazes é luz, afastando as sombras. A humildade que vivencias é escudo aparando as agressões. O amor que espalha é paz, revigorando-te por dentro. Tudo passa e se transforma para melhor. Em tudo, abençoa e segue, na certeza de que o amor de Deus é bênção constante em nossa vida. É isso. Abençoa e segue. Eu trouxe o devocional com o Papa Francisco, Meditações Diárias para uma Vida Feliz. E aqui, 28 de janeiro, né? Aqui, dá para ver aqui mais, né? 28 de janeiro, São Tomás de Aquino. Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Mateus, capítulo 13, versículo 52. Alguns pensam que a mensagem de Jesus é destinada aos que não têm uma preparação cultural. Não. O apóstolo afirma que o evangelho é para todos. A sabedoria, que deriva da ressurreição, não se opõe à humana, mas, ao contrário, a purifica e a eleva. A igreja esteve sempre presente nos lugares onde se elabora cultura.
Mas o primeiro passo é sempre a prioridade dos pobres. O evangelho é para todos. Este ir ao encontro dos pobres não significa que devemos nos tornar pauperistas ou uma espécie de mendigos espirituais. Significa que devemos caminhar em direção à carne de Jesus. Por isso, gosto de usar a expressão ir às periferias. As periferias existenciais, todas da pobreza física e real, a intelectual, que é também real. Todas as periferias, todas as encruzilhadas dos caminhos, ir para lá e ali lançar a semente do evangelho. Não é só a periferia econômica, né? Mas a periferia existencial, independente do nível, né? Cultural, econômico, status social, enfim. E aí ele traz uma oração que diz assim: ó Deus, que tornaste São Tomás de Aquino modelo admirável pela procura da santidade e o amor à ciência sagrada, dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E assim, chegamos ao finalzinho da nossa reunião, num dia chuvoso. Está chovendo aí, Sheila? Está chovendo aí, César? Está chovendo. E também, então estamos sob a chuva, né? Gente, muito obrigada por esse dia, viu? César, eu sei que você não liga para isso, mas eu quero te parabenizar pelo trabalho na Filoquizar, viu? Parabéns, meu amigo, pela tua luta, viu? Deus te abençoe, te ilumine, viu? Você também, Sheila, do seu trabalho. Parabéns, César. Parabéns, César. Parabéns, Marilane. Eu conheço poucos livros ainda da Filoquizar. Espero conhecer mais da próxima vez que eu for a São Paulo. Mas, enfim, eu admiro imensamente vocês sabem disso, cada dia mais. Então, obrigada. Obrigada por mais esse domingo de luz aqui. E que bom que a gente pode partilhar esse espaço juntos. É sempre uma alegria imensa. Que bom que a gente partilha o mundo aqui, Ai, que a gente faz o mundo da gente melhor, né? Assim. Exatamente. Que bom. Uma semana iluminada para nós e para o mundo todo. Que essa luz toda possa espargir. Tudo de bom, gente.